Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo para edificação dos ouvintes. Uma boa tarde de domingo. Você que ainda não é inscrito no canal, aperta aí se inscrever. Aperte também o sininho, deixe o seu joinha, o seu comentário, para que assim o canal não venha tirar eu de circulação. Há uma grande necessidade de você ajudar com seu comentário, apertando se inscrever e deixando o seu joinha, para que assim eu não venha sair de circulação e para que assim esse vídeo venha alcançar muitas e muitas famílias em nome de Jesus. Livro de Apocalipse, do seu capítulo 21, do seu versículo 8, está escrito: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos idólatras, aos abomináveis, aos feiticeiros e a todos os mentirosos, a sua parte é no lago de fogo com enxofre. Essa é a segunda morte. Vamos fazer uma breve oração para que assim Deus ele venha falar ao meu e ao seu coração. Pai, é em nome de Jesus que aqui estamos diante da sua presença santa. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha me usar mais uma vez para proclamar a sua palavra, que é a verdade, a qual vai nos libertar todos os dias da nossa vida. Pai, que essa verdade venha fazer, Senhor, as escamas dos olhos cair por terra, que essa verdade venha fazer os cadeados, as travas dos ouvidos cair por terra, que essa palavra, Senhor, venha ir de encontro a cada coração, trazendo libertação, trazendo transformação diária no coração e no pensamento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tema dessa mensagem, a qual Deus ele ponha no meu coração: não seja um mentiroso. Tema da mensagem: não seja um mentiroso. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo ele foi levado para ser crucificado. A Bíblia vai nos dizer que o nosso Cristo Jesus ele havia de padecer. E assim aconteceu, ele foi crucificado, ele derramou o seu sangue carmesim por amor da minha e da sua vida. Ele levou as minhas e as suas enfermidades, levou as minhas e as suas transgressões. E a Bíblia vai falar que o véu ele foi rasgado, ou seja, nos dias de hoje, para a gente buscar a Deus, a gente não precisa mais de sacerdote, a gente não precisa ir lá levar animal para o sacerdote apresentar como sacrifício, porque Cristo Jesus foi o próprio sacrifício. Através da morte de Jesus na cruz do Calvário, ele reconciliou todo o mundo, tanto os vivos como aqueles que ainda hão de nascer para com Deus. A Bíblia vai nos dizer que ao terceiro dia, Cristo Jesus ressuscitou, assim como ele havia previsto e profetizado para os seus discípulos. E a Bíblia vai nos dizer que agora Jesus ele aparece a Maria Madalena. Jesus também aparece para os seus discípulos. E depois da ressurreição, Jesus ainda fica 40 dias com eles. Aí lá no livro de Marcos, do seu capítulo 16, versículo 15, Cristo Jesus, ele dá uma ordem dizendo: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê
já está condenado. Curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Essa foi a ordem de Jesus aos seus discípulos. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, depois dos 40 dias, Jesus Cristo dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, a maioria dos discípulos, a qual Jesus escolheu sendo os 12, era da Galiléia. Só que Jesus deu uma ordem para eles ficarem em Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer que Jesus agora dá essa ordem dizendo: vocês serão as minhas testemunhas, tanto na Judéia como na Galiléia, como em Samaria e até nos confins da terra. A Bíblia vai nos dizer que após Jesus falar isso, apareceu dois anjos. E a Bíblia vai nos dizer que desceu esses dois varões e levou Jesus Cristo de sobre as nuvens. E a Bíblia vai nos dizer que agora os discípulos que estavam ali naquele momento presenciando essa situação ficaram olhando atônitos. E agora os dois varões, os dois anjos viram e falam para os discípulos dizendo: ei, varões galileus, esse mesmo Jesus a qual vocês verem subindo de sobre as nuvens, ele irá de voltar. E a Bíblia vai nos dizer que agora Jesus, ele vai para os céus, morar com Deus, se assentar à destra do Deus Pai, assim como diz as Escrituras. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos ficaram em Jerusalém, perseverando em oração, em jejum, unanimemente unidos. A Bíblia vai nos dizer que havia todo ano e ainda há uma festa em Jerusalém chamada Pentecoste. Pentecoste significa festa das colheitas. Ou seja, o povo se reunia para glorificar e exaltar a Deus, porque Deus abençoara todas as suas colheitas. E a Bíblia vai nos dizer que nesse mesmo dia Deus, ele cumpre com a sua promessa, a qual ele falou por intermédio da vida do profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28, dizendo que aos velhos ele daria sonho, aos jovens ele daria visão, e que ele derramaria de sobre o seu Espírito Santo, de sobre toda a carne, que haveria maravilhas na terra e que fogo ia descer do céu. E nesse dia Deus ele resolve cumprir com a sua promessa. A Bíblia vai nos dizer que estava ali todos reunidos, aproximadamente 120 pessoas. E a Bíblia vai nos dizer que veio o Espírito Santo de Deus num vento impetuoso e desceu de sobre aquelas pessoas e distribuiu de sobre a cada uma delas línguas repartidas como de fogo. E a Bíblia vai nos dizer que todos eles foram cheios do Espírito Santo e todos eles falavam em línguas estranhas e cada um interpretava a sua própria língua. Irmãos, aquilo que Deus ele promete, Deus ele cumpre. Se Deus ele prometeu que a sua família iria vir para a casa dele, iria servir a ele, espera que ele vai cumprir. Se Deus te prometeu uma casa própria, espera que ele vai cumprir. Se Deus te prometeu um carro para você fazer a obra, se Deus ele prometeu uma moto para você fazer a obra, para você trabalhar, espera que ele vai cumprir. Se Deus ele te prometeu um filho, uma filha, espera que ele vai cumprir. Se Deus ele prometeu fazer justiça contra os seus perseguidores que estão te injustiçando,
espera que ele vai cumprir. Se Deus prometeu que você vai ser um cooperador, um obreiro, um diácono, um presbítero, um pastor, um missionário, um evangelista, um mestre, um doutor, espera que ele vai cumprir. Assim como ele cumpriu a promessa a qual ele tinha falado por intermédio da vida de Joel. Assim como ele cumpriu na vida do povo de Israel, o nosso Deus, por intermédio de Jesus, ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Espera um pouco mais. E a Bíblia vai nos dizer que assim os discípulos, eles saem a evangelizar e a fazer obras missionárias. A Bíblia vai nos dizer que eles saem em dois. Mas o mais interessante é que a Bíblia, ela declara que a igreja naquela época era unida. E a Bíblia vai declarar que todas as pessoas que iam se convertendo por intermédio da palavra pregada, as pessoas eram batizadas nas águas por nome do intermédio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as pessoas, elas vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. A Bíblia vai nos dizer que um homem, por nome de Barnabé, ele vende a sua propriedade, ele vem até os apóstolos, entrega até os apóstolos. A Bíblia vai nos dizer que um homem chamado Ananias, esse mesmo Ananias tinha uma esposa chamada Zafira. A Bíblia vai nos dizer que eles vendem a sua propriedade. Só que a Bíblia vai declarar que o diabo enche o coração deles para que assim eles mentissem acerca da quantia vendida. E a Bíblia vai nos dizer que agora eles vêm até o apóstolo e assim deposita o dinheiro, mas não a quantia exata a qual ele tinha vendido. E a Bíblia vai nos dizer que agora o apóstolo Pedro pergunta para ele, dizendo: você vendeu a sua propriedade? Ele: sim, e aqui está a quantia. E por intermédio de uma revelação, o Espírito de Deus revela a Pedro que ele estava mentindo, ou seja, ele vendeu a propriedade por um preço, só que falou para os apóstolos que vendeu por outro preço. E a Bíblia vai nos dizer que agora o Espírito Santo toma a boca de Pedro e Pedro agora declara dizendo: você não mentiste a mim que sou homem, mas você mentisse ao Espírito Santo. Vendesse a sua propriedade por um preço e está falando que vendeu por outro preço. Deixaste Satanás encher o seu coração. A propriedade era sua. Se você tivesse vendido por outro preço, era seu. Mas você não mentisse a mim, mas mentisse ao Espírito Santo. E a Bíblia vai nos dizer que naquele mesmo momento, aquele homem ele perdeu o ar e ele caiu duro no meio de todo mundo. E assim o apóstolo Pedro convidou alguns irmãos para pegar ele pelo braço e pela perna para levar para o sepultar. E a Bíblia vai nos dizer que depois de 30 minutos ou cerca, depois de meia hora, veio a sua esposa, chamada Zafira. Veio na maior cara de pau, na maior cara lavada, trazer também a parte da quantia, mas não a parte certa, ela também veio cheia de mentira. E a Bíblia vai nos dizer que agora Pedro ele pergunta para ela também, dizendo: trazeste o preço da propriedade vendida? E ela declara: sim, trouxeste eu o valor. E Pedro vira e fala para ela: assim como seu marido Ananias mentisse ao Espírito Santo e caísse aqui morto, duro, e foste levado para ser sepultado, assim sucederá o mesmo com você. E a Bíblia vai nos dizer que agora também ela caiu dura no chão, morta, e assim foi levado também para ser sepultado. Irmãos, preste atenção numa coisa. O
trabalho a qual você tem foi Deus que te deu. A saúde a qual você tem foi Deus que te deu. A segurança a qual você anda de dia, de tarde, à noite, às vezes de madrugada, é os anjos do Senhor que te guardam. Não há necessidade de você ficar querendo encolher a mão para abençoar a casa do Senhor, porque se é Ele que tem te dado, você tem que ter pelo menos um pingo de consideração, de retribuir a Ele, para que assim a casa dele, que se chama igreja, venha se manter de pé, venha se manter com as portas abertas, venha se manter com a luz paga, com a água paga, porque o meu e o seu dízimo, a minha e a sua oferta, ela sustenta a casa do Senhor. Irmão, mas Deus, ele não precisa de dinheiro. É lógico que não, Deus, ele é espírito, mas a casa dele precisa e necessita da minha e da sua oferta, do meu e do seu dízimo. Então não precisa você ficar mentindo para o pastor, não precisa você ficar mentindo para o seu líder, dizendo, que eu usei o dinheiro para isso, que eu usei o dinheiro para aquilo, que eu fiz aquilo outro, que eu fiz aquilo outro. O dinheiro é seu, você faz do dinheiro o que você bem quiser, mas não minta ao Espírito Santo, não minta ao seu líder. Seja sincero, seja realista, você faz do seu dinheiro o que você quiser, mas não minta ao Espírito Santo. Vejamos que esse casal, ele morreu no período da graça. Você que gosta de caçoar e de zombar da graça, dizendo, irmão, nós estamos na graça. Se eu pecar é só pedir perdão, que Jesus ele perdoa. Mas vejamos que no tempo da graça, por intermédio de uma mentira, esse casal perdeu a sua vida. Livro de Romanos, capítulo 6, do seu versículo 26, está escrito que o pecado, ele gera a morte. Irmãos, a mentira, ela é um pecado, e um pecado que você pode se considerar gravíssimo, porque a Bíblia também vai descrever, lá no livro de João, que o pai da mentira é Satanás. Ou seja, o pai da mentira é Satanás. E se eu e você que se diz ser cristão, se diz ser crentes evangélicos, andar emprestando a boca para Satanás para ficar mentindo, automaticamente eu e você vai morrer espiritualmente. Automaticamente eu e você não vamos ser chamados de filho de Deus, mas e sim filho do diabo, porque a Bíblia deixa bem claro que o pai da mentira é Satanás. Isso está escrito lá no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Então que você não venha deixar Satanás encher o seu coração. Não minta, irmão, seja sincero em toda a sua maneira de viver. Quando você estiver trabalhando, que o telefone estiver lá tocando e o seu chefe te chamar, dizendo para você atender, falando que ele não está, irmão, fala para ele, eu não vou fazer isso. Eu sirvo a Deus, eu tenho compromisso com a verdade. Eu não sou mentiroso, eu sou verdadeiro. Quando o seu filho pequeno, irmão, te pedir alguma coisa, por mais que ele seja irritante, por mais que às vezes ele seja chato no bom sentido, não minta para ele dizendo que você vai dar, sendo que você não vai dar. Seja realista, irmão. Fala para o seu filho que você não tem condições no momento, mas que Deus irá te proverá. Mas não minta, seja realista. Irmãos, quando você não tomar ceia na sua igreja, que você estiver na prática do pecado, o seu líder vir perguntar para você, não esconda dele não. Seja realista, fala a verdade. A Bíblia fala que nós temos que confessar os nossos pecados um pelo outro e orar uns pelos outros. Confesse o seu pecado para o seu líder, para que ele venha orar por você. Não fica omitindo a verdade.
Seja realista, fale a verdade. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, lá no livro de Provérbios, do seu capítulo 16, a Bíblia vai nos dizer acerca que Deus ele odeia 6 coisas e a 7ª ele abomina. A Bíblia vai nos dizer que a primeira, olhos altivos. A segunda, língua mentirosa. A terceira, pés que se apressam para derramar sangue. A quarta, mãos que derramam sangue. A quinta, coração que trama o mal. A sexta, pés que se apressam para derramar sangue. E a 7ª, pessoas que faz contenda entre irmãos. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Perdão, eu falei capítulo 16. O mais interessante é que Deus, irmão, ele odeia línguas mentirosas. Ele odeia as pessoas que vivem na prática do engano, na prática da mentira, enganando as pessoas para poder ter lucro, enganando as pessoas para poder ter fama, para poder ter ibope, enganando as pessoas para adquirir aquilo que as pessoas têm, enganando as pessoas para que assim venha trazer contenda, discórdia na vida conjugal das pessoas, no relacionamento das pessoas. A Bíblia deixa bem clara que Deus ele odeia essas pessoas com línguas mentirosas. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Colossenses, Paulo agora ele vai descrever ao povo lá de Colossenses, dizendo: não mintais uns para com os outros, mas antes sedes sinceros uns para com os outros, revestivos do novo homem, a qual não se corrompe. Paulo ele vem ensinando, irmão, que nós temos que ser verdadeiros. O que você tiver de falar para algum irmão, não fique falando por trás. Não deixe guardado, fale diretamente para o irmão. Porque livro de João capítulo 8, versículo 32 está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Então não há necessidade de você ficar, irmãos, mentindo. Muitas das vezes com inveja do cargo do irmão dentro da igreja. Muitas das vezes inventando aquilo que o irmão não fez. Muitas das vezes falando mal da vida do irmão por intermédio de mentira. Há uma grande necessidade, irmão, de você ter compromisso com a verdade. Tenha, irmãos, compromisso com a verdade. Livro de Apocalipse, a qual eu acabei de ler. A Bíblia descreve que os mentirosos, irmãos, não herdarão o reino do céu, juntamente com a outra classe a qual foi lido. Então que você não venha perder a sua salvação por causa da mentira, irmão. Que você não venha perder a sua salvação por causa de nada. Então você que tem a prática, irmão, de ficar mentindo, se converta, se arrependa, peça perdão a Deus e não pratique mais essas obras, para que assim as misericórdias de Deus venham alcançar a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra em nome de Jesus.